Bom, a gente foi conversar com o professor sobre o tema da redação do Enem. Ele falou com a gente sobre esse tema aí. Vamos ver. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, tem como objetivo avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. E dentro deste exame, os estudantes fazem uma redação. Em 2023, o tema abordado foi os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Mas do que se trata este tema? Olha, esse tema, eu acho o tema bastante interessante porque ele traz a discussão sobre o tipo de trabalho invisível que é o trabalho doméstico, o trabalho de cuidar, que tradicionalmente é feito por mulheres. E como nós vivemos numa sociedade ainda muito machista, patriarcal, isso faz com que esse trabalho ele não seja percebido, ele não seja notado. É tanto que o trabalho doméstico, cuidar da casa, dos filhos e da casa, ele só é notado quando não é feito. Então, se o marido ou os filhos, alguém chegar numa casa, na hora de fazer as refeições e a comida não estiver pronta, aí eles vão perceber o trabalho que não foi feito. Mas quando ele é feito, ele não é percebido, ele não é notado, nem pela família, muitas vezes, principalmente aquele homem machista, e nem pela sociedade. E também pelas instituições, né, pelo Estado. Basta você ver que a lei que criou o trabalho doméstico como trabalho carteira assinada reconhecido pela CLT só foi em 2014. Até então não se assinava carteira de domésticas e muitos patrões ainda temem não querer assinar. Por quê? Porque é um trabalho invisível. Então foi um tema bastante interessante nesse sentido, que traz para a sociedade refletir sobre isso. E isso só vai mudar quando a sociedade começar a questionar, né, os movimentos sociais. E a escola tem um papel fundamental para isso. Falar de emprego ou trabalho está relacionado à sociedade. Assim, segundo o professor Betinho, o tema da redação do Enem pode agregar positivamente no meio social. Olha, esse tema ele é um tema sociológico. Eu até estava refletindo, os alunos que não tiveram essa visão histórica, porque esse trabalho ele é inviabilizado ainda, é uma questão histórica, né, a sociedade patriarcal, e uma questão sociológica, né, você entender a sociedade, como a sociedade vai construindo essas questões. Isso não é algo natural, isso é algo de uma construção social, faz parte de um fenômeno social. E, como eu disse, a escola tem que trazer esse debate que é uma questão de gênero. Veja que esse tema ele causou um certo rebuliço nas redes sociais, principalmente os bolsonaristas, a extrema-direita, acusando o MEC de estar doutrinando os jovens. Toda vez que trata de questão de gênero, a extrema-direita, que é conservadora, ela acha ruim, mas eu acho isso como algo positivo, porque essas questões têm que ser discutidas. Como eu falei, isso não é algo natural. Dizer que mulher nasceu para trabalhar, para fazer determinado serviço, não é natural, é uma construção da sociedade. Então vai depender muito da sociedade. Essas questões já avançaram em outros países. Aqui no Brasil a gente ainda está muito aquém por essa visão machista, né? De achar que a mulher, por estar trabalhando em casa, não é um trabalho remunerado. Então é outra questão, né? No mundo capitalista, o trabalho que não é remunerado e não é bem remunerado, eles são invisíveis. Por exemplo, basta ver o gari. O gari tem um trabalho fundamental para a sociedade, trabalha com a limpeza, mas é um trabalho invisível, tanto do ponto de vista salarial como social. Trazendo para o trabalho doméstico, você tem isso também. Basta ver que até as mulheres às vezes dizem, não, eu não estou trabalhando, porque não está trabalhando fora, mas trabalho o dia todo em casa. Isso é trabalho. De acordo com o professor, é de extrema importância as escolas trabalharem temas como este, para poderem passar uma visão da realidade do trabalho e desconstruir determinada cultura. Então, é assim, a escola tem que discutir essas questões. Discutir gênero não é doutrinar ninguém, não é mudar a sexualidade de ninguém, não tem nada a ver. Discutir gênero é exatamente discutir as questões, os papéis que homens e mulheres ocupam na sociedade, que são construções históricas. Bom, então, o tema da redação foi nesse sentido, né? Esse trabalho de cuidar, ele historicamente ele foi atribuído à mulher como se fosse uma extensão da maternidade. Então basta você ver que tem profissões que historicamente são femininas. Professor,
né, de professor. Você tem, por exemplo, na educação básica, segundo o último censo de 2021, se não me engano, 2020, 82% dos profissionais da educação básica são mulheres. Por quê? Porque acha que é uma extensão do cuidar. Cursos de enfermagem, a maioria são mulheres, porque é o cuidar. Então a sociedade vai criando essa ideia que algumas profissões são masculinas e outras são femininas. Então o cuidar, por ser uma tarefa naturalmente feminina, é menos remunerado. Por isso que o professor ganha menos. Isso é uma teoria de que o fato de a profissão de professor ganhar menos é porque foi atribuída à mulher. Então historicamente a mulher não ganhava nada ou ganhava menos. Então isso contribui também para que a profissão de professor seja desvalorizada. Seria uma explicação. E é uma explicação bastante razoável nesse sentido, de você naturalizar que a mulher naturalmente teria nascido para cuidar, porque ela é a mãe. Então isso faria com que trabalhar na educação e na enfermagem, que é cuidar, seria atribuições femininas, portanto tinha que ganhar menos. É uma explicação para o fato de que se pague tão mal ainda aos professores. Era uma explicação bastante razoável. Inclusive, no último domingo foi realizada aí a última prova aí, né, do Enem, para todos os brasileiros.